Graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, irmãos, nossa lição de número 8. E o nosso título é Ruth, Deus trabalha pela família. E o nosso texto áureo que está em Ruth, capítulo 4, versículo 14, diz assim: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de ter dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Deus entrando com providência na vida de Ruth, na vida de Noemi, nessa família, ou seja, que só era Ruth e Noemi. Nós vemos Deus dando vitória para elas e Deus abençoando poderosamente a vida delas. E aqui na nossa verdade prática, Deus abençoa e trabalha a fé e a persistência da família que o serve. Ou seja, persistência ao qual as duas tiveram e alcançaram as bênçãos do Senhor. Então veja que Deus abençoa poderosamente elas porque tiveram persistência, tiveram fé. E nós vemos Ruth sendo fiel à sua sogra Noemi. Então aqui, meus irmãos, aqui na nossa leitura da Bíblia em classe, que está em Ruth capítulo 1, do versículo 1 e versículo 14, são 14 versículos, diz assim: E sucedeu nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos. Então nós vemos que esse episódio aqui de Ruth, aconteceu, como está dizendo aqui no versículo 1, que aconteceu no tempo dos juízes, ou seja, não existia rei em Israel, então existiam juízes, então isso aconteceu na época, mas teve uma fome muito grande. Então nós vemos que essa família sai para peregrinar nos campos de Moabe, e chegando lá, e o nome desse homem era Elimeleque, o nome da sua mulher Noemi, o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Quando eles viram que estava tendo fome, eles foram até Moabe, que não é tão longe assim de Judá. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Então nós vemos que o período que elas ficaram ali, que ela, com a sua família, ficou ali, foram uns 10 anos. E nesse meio de tempo, Ruth e Orfa eram moabitas, e eles 2, Malom e Quilion, tomaram mulheres, essas 2 mulheres, e casaram com elas. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos, de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Então Deus tinha abençoado Belém de Judá. Então ela resolveu voltar depois dessa tragédia familiar. Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. Então ela resolve voltar, para ajudar. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e suas 2 noras com ela, indo ela caminhando para voltarem para a terra de Judá. E disse Noemi às suas 2 noras, e de voltar cada uma à sua casa, a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Então ali Noemi estava dispensando as 2, dizendo: olha, que Deus use de benevolência com vocês e que Deus abençoe a vida de vocês. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tomai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou eu para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperaríeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas? Porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Nós vemos aqui, Noemi foi sincera: se eu tiver filho agora, mesmo que eu tiver marido agora, eu tiver filho, vai demorar muito, para vocês tomarem com maridos a vocês. Então ela dispensa as 2. Mas nós vemos aqui a atitude de Ruth para com ela: diz: não, eu não vou embora não, vou ficar com você. E nós vemos o desenrolar da história. Na nossa introdução, nessa lição, estudaremos uma triste história de uma família que enfrentou a crise de fome, de luto e da desesperança. E a história de 3 viúvas, Noemi, Orfa e Ruth. Elas enfrentaram momentos terríveis, porém 2 delas não se deixaram abater pelas dificuldades.
com fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança, vencendo dificuldades. É uma história de trabalho, provisão e resgate. Então nós vemos a dedicação de Ruth em cuidar da sua sogra Noemi. Enquanto Orfa foi embora, Ruth falou: seu Deus é o meu Deus, o seu povo é meu povo, e fez uma declaração de persistência, uma declaração de amor para com a sua sogra, e disse que ficaria com ela. E aqui, meus irmãos, a crise econômica, tópico 1, a fome na casa do pão, que Belém quer dizer a casa do pão, Belém de Judá quer dizer a casa do pão. Belém de Judá estava enfrentando uma terrível crise econômica. A fome tomou uma produção gigantesca, obrigando as pessoas a deixarem a região. É aquilo que nós estamos falando. Muitas pessoas deixaram a região e foram habitar em outras terras, inclusive a família de Noemi. Elimeleque, o chefe daquela família, foi habitar nos campos de Moabe. Então nós vemos que eles foram até lá, mas também ali tiveram uma boa vida, mas eles morreram todos, praticamente a família toda morreu lá, mas ela resolveu voltar porque Deus estava abençoando Belém de Judá. Então aqui nem todos agiam de modo pecaminoso, mas a disciplina era para todos. Então, quando nós vemos nessa última parte aqui, aquele povo, eles adoravam ídolos, eles tinham essa tradição, mas nem todos agiam de forma pecaminosa. Pelo menos Noemi não agia de forma pecaminosa, ela estava sendo fiel a Deus. Então eu creio que Deus ela sentiu de Deus de voltar para sua terra. Mas também, né, irmãos, depois de uma tragédia tão grande com a sua família, fica difícil continuar numa terra ao qual você não tem nenhum amparo da família, né? E não tinha nenhum irmão, nenhuma irmã, nenhuma família. A família que ela tinha, todos eles morreram. Então nós percebemos que ela volta para sua terra. E aqui no 2, a crise alcança uma família. Elimeleque, Noemi e seus filhos, Malom e Quilion, são atingidos pela crise. A escassez obrigou Elimeleque a deixar juntamente com a família sua terra. Aquilo que a gente estava dizendo nos versículos. Ele deixa a sua terra. Ele deixa a sua terra e vai habitar em outro lugar. E aqui, ao chegar em Moab, ao invés de encontrar pão, encontraram a doença e a morte. Então nós vemos que ao invés de eles encontrarem paz e o pão e a bênção e prosperar, não. Morreu o pai, morreu os filhos. Tragédia familiar. Mas mesmo assim nós vemos que Noemi continua confiando em Deus. Ela tem a sua confiança em Deus, ela tem a sua fé em Deus e não se deixa abater. Ela continua confiando no Senhor. Mesmo triste e amargurada, Noemi ficou sozinha com as suas 2 noras. Naquele tempo não havia previdência social. As viúvas eram sustentadas pelos filhos e em especial o primogênito. Logo ao perder o marido e os filhos, era uma situação terrível. Então, pela lei, quem deveria sustentar as viúvas eram os filhos. Os filhos deveriam sustentar as suas mães. Deveria que o pai morre, quem fica sendo o chefe da família é o irmão mais velho, é o filho mais velho. Então nós vemos o quê? Mas que amparo que ela tinha? Mais nenhum, porque os seus 2 filhos tinham morrido. Então nós vemos, meus irmãos, que ao invés de eles encontrarem paz, encontrarem prosperidade numa outra terra, encontraram morte e destruição. E ela volta com as suas 2 noras, como nós falamos, e nós vemos o texto. Uma deixa, a Orfa deixa, mas Ruth continua. As 3 viúvas. Essas mulheres desprotegidas sofreram enormes dificuldades para sobreviver. Mas Deus não abandona seus filhos nem os desampara. O Senhor já tinha um plano de redenção e bênção preparado para Noemi e Ruth. Em momentos de crise, muitas vezes achamos que Deus está silencioso e distante. Parece não haver saída. Mas Ele está trabalhando em nosso favor, por isso não tenha medo, Deus não vai desamparar você. Então nós vemos aqui, já está falando de 3 viúvas. Orfa, Noemi e Ruth. Mas Orfa deixa as 2 e fica só Ruth e Noemi, ou Noemi e Ruth. Então nós vemos que Deus não deixou as 2 desamparadas. Deus cuidou delas em todo o tempo. Deus esteve com elas, amparando elas, abençoando a vida delas. No sentido que de ter motivação, de ter um fôlego de vida para que lá na frente Deus pudesse abençoar poderosamente. Então aqui no tópico 2 nós vamos ver como elas superaram a crise, né? E diz assim: Noemi enfrenta a crise. Noemi tornou-se uma mulher amarga, triste e sem esperança. Parecia não existir
solução para a crise que estava vivendo. As dificuldades podem embaçar a nossa visão e tirar toda a nossa expectativa. Se você está enfrentando uma situação que não parece ter solução, não se desespere, tenha fé no Deus de toda a provisão. Noemi foi dominada pela amargura e dor. Seus sentimentos tornaram-se amargos. Ela não esperava mais nada da vida senão a morte. Então nós vemos que até o nome dela, ela queria que fosse mudasse para Mara, ou seja, amarga. Mas aqui, meus irmãos, nós vemos uma mulher que passou pelo que passou. O sentimento, né, de tristeza vem, porque não adianta a gente querer ser forte quando é triste. Tristeza vem, a amargura vem, mas sempre confiando em Deus, sempre confiando no Senhor, tendo total dependência de Deus, sabendo que Deus é o Deus que abençoa, é o Deus que dá a vitória, é o Deus que pode entrar com a providência. Ele é o único que ele pode fazer com que aquilo que está ruim fique bom. Então ela não tinha nenhuma esperança mais. E ela que diz aqui na última parte, não esperava nada da vida senão a morte. Então ela estava só esperando morrer, mas nem nada ela estava vendo mais de diferente. Mas aí, o retorno para a sua terra. Noemi toma a decisão de retornar para Belém, a sua terra natal. Porém, antes, ela decidiu liberar suas noras, Orfa e Ruth, para que voltassem às suas famílias. Orfa aceitou a liberação de sua sogra e retornou para sua família. Mas Ruth não quis abandonar a sogra. Talvez Noemi estivesse pensando que Deus a estava castigando com todos aqueles sofrimentos. Ela não podia imaginar o plano de Deus em todas aquelas adversidades. Aprendemos com a palavra de Deus que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ela achou que era um castigo, ela achou que Deus estava castigando a vida dela, mas ela não esperava aquilo que Deus estava colocando lá na frente. Deus estava cuidando de Noemi, apesar das circunstâncias. Mas uma tragédia dessa, irmãos, Deus continua se preocupando conosco, claro, ele continua se preocupando com Noemi, e Deus, nós vamos ver como Deus trabalhou na vida de Noemi. Ruth e o Deus de Israel. Ruth declarou: o teu Deus é o meu Deus. Sua sogra, embora atravessando um momento difícil, deu um excelente testemunho. A convivência com Noemi levou Ruth a ter uma experiência pessoal com Deus. Ruth se apegou à sua sogra, tal gesto de amor e generosidade nos mostra que é possível bom relacionamento entre noras e sogras. Irmãos, total fidelidade, total dedicação para a sua sogra. Nós vemos que Deus honrou essa persistência, essa lealdade de Ruth. Então nós vemos, meus irmãos, que qualquer um no lugar dela faria a mesma coisa que Orfa fez. Não, aqui, vou ficar presa com uma senhora, não, eu vou embora. Vou ter que sustentar ela. Já não basta, tá difícil a situação para mim, ainda mais sustentar uma senhora, não. Quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Então, mas Ruth não faz isso. Ruth fala: o teu povo é meu povo, o teu Deus é o teu Deus, onde tu fores, irei eu. Irmãos, isso é lindo. E Deus honrou poderosamente Ruth. Nós vemos que Ruth está nos registros históricos das histórias de Israel, da nossa Bíblia. Entrou esse livro na Bíblia. O nome de Orfa foi esquecido, o nome de Ruth foi eternizado como uma mulher persistente e leal à sua sogra. Então nós vemos o que? Deus abençoando a vida delas poderosamente. E aqui no 3, a fé e trabalho. Noemi e Ruth chegaram à terra do pão. A chegada de duas mulheres viúvas à cidade deve ter chamado a atenção das pessoas, especialmente daqueles que haviam conhecido Noemi antes de sua partida. Noemi agora se encontrava com a alma amargurada, por isso pede para ser chamada não mais de Noemi, mas significa agradável, mas Mara, isto é, amarga. Noemi retornou à sua cidade sem marido, sem filhos, sem bens. Ela acreditava que todo aquele sofrimento vinha de Deus como uma forma de punição. Então ela achava que ela tinha pecado, ela achava que a família tinha pecado. De repente, poxa, a gente veio para essa terra aqui e não era da vontade de Deus que nós viéssemos para cá. Por que esse sofrimento? Por que tamanha destruição na minha família? O que está acontecendo? Como uma forma de punição. Mas elas voltam à terra, ela volta à sua terra. Alguém conheceu ela antes e fala: poxa, quando alguém volta, né, foi para habitar em outra terra, volta, todo mundo pensa: não, vai voltar, o pessoal vai voltar bem de vida, vai voltar, né,
muito melhor do que saiu, não, mas ela volta pior, sem nenhuma perspectiva de vida, sem nenhum desejo mais de viver, só esperando a morte, querendo que Ruth se afastasse dela, porque a depressão, vamos dizer assim, uma depressão total, sem perspectiva, sem desejo de viver, sem vontade de continuar, mas ela achava que Deus estava punindo ela. No entanto, era uma plataforma para entender e para nós hoje entendermos qual é o cuidado de Deus para a nossa vida. O que Deus, como Deus trabalha na nossa vida, como Deus trabalha na nossa história. Não perca a fé, não perca a esperança, porque Deus sempre trabalha na nossa vida nos momentos mais difíceis qual nós passamos por essa terra, qual nós vivemos nesse mundo. Deus nunca deixa ninguém desamparado. E aqui, Ruth ajuda Noemi. Irmãos, essa coisa de Ruth ajuda Noemi, isso é muito profundo. Como nós dissemos, qualquer um no lugar de Ruth faria a mesma coisa que Orfa fez. Viraria as costas e deixaria ela sozinha, vamos dizer assim, se vira. Mas não foi isso que Ruth fez. Ruth foi leal a ela. Voltou por uma terra que não era dela, saiu do meio do seu parentesco, porque todo o seu parentesco, toda a sua família estava em Moabe. Ela vai com Noemi para Judá, para Belém de Judá, para viver ali. Imagine, meus irmãos, a confusão. Será que ninguém ficou na cabeça dela? Mas o que você vai fazer? Vai sustentar essa senhora? Você vai ter que trabalhar para sustentar ela? Que isso? Você tem uma vida muito... Você é jovem, você tem uma vida pela frente. Mas não, irmãos. Ela é leal à sua sogra. E ela foi leal com Deus. O seu nome está nas Escrituras eternizado. Tamanha foi a bênção que essa mulher foi, tanto para Noemi, um exemplo para nós hoje. Ruth é um exemplo para nós de lealdade e de amor ao próximo. Ruth ajuda Noemi. Elas chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas, ou seja, quando a colheita estava começando. Sim, em Moabe a situação era precária, agora em Belém havia esperança, pois havia trabalho na colheita da cevada. Vencemos a crise com a ajuda de Deus e com muito trabalho. O trabalho é bênção de Deus, pois é do nosso salário que tiramos a provisão para as nossas famílias. Irmãos, eu acho legal aqui também, porque Ruth não ficou esperando nada acontecer. Vamos esperar aí, quem sabe alguém da família tem dó de nós, né? Ou fica na rua pedindo esmola, ou fica fazendo cara de coitada para ver se alguém ajuda. Não. Ruth foi trabalhar, correr atrás. E o que nós vemos? Deus abençoando ela. Ela vai, corre atrás, fica ali no campo da cevada, porque os mais pobres tinham direito sim daquilo que caía no chão, para poder colher, para poder se alimentar, porque foi isso uma providência de Deus, uma direção de Deus nas leis. E o que nós vemos? Ela sendo abençoada. Nós vemos que ela foi trabalhar, não se fez de coitada e não se fez de pedinte. Apenas usou o direito que o povo tinha para poder retirar aquilo que deveria ser feito da colheita. Ou seja, aquilo que caía, poderia tomar para si. Então nós vemos, irmãos, fidelidade, dedicação e amor ao próximo. Agora eu faço essa pergunta de novo. Quem tem essa coragem? Porque nós vemos aqui uma mulher que ajuda a sua sogra, que ajuda o seu próximo, que ajuda uma mulher que é outrora a sua sogra, agora as duas viúvas, ela numa terra estranha, mas sendo fiel a ela. Então nós vemos aqui Ruth trabalha apanhando espigas. Ruth vai para um campo de cevada que pertencia a um parente de Elimeleque. Ali ajunta as espigas que os segadores deixavam para trás. Essa prática era permitida pela lei mosaica para ajudar os necessitados. Então era uma lei que poderia ser executada, que isso é uma lei mosaica, ou seja, Moisés, Deus através de Moisés determinou que aquilo que caísse deveria ser dos mais pobres. Nosso país vive um momento de crise econômica
E a falta de emprego é uma realidade que tem atingido milhões de pessoas. Muitos que perderam seus empregos buscam qualquer serviço que lhes dê condições de sobrevivência. Siga o exemplo de Ruth, não fique de braços cruzados. Ela trabalhou todo dia no campo até juntar cevada suficiente para si e sua sogra. Sua diligência no trabalho chamou a atenção do dono do campo, Boaz. Por que, meus irmãos? Essa fama de Ruth correu por toda a terra ali naquele momento. Então chama a atenção de Boaz a dedicação daquela mulher com a sua sogra. Porque jamais a teria, pelo menos a Bíblia não menciona nenhum momento onde a nora tem uma fidelidade com a sogra e as duas sendo viúvas. Não que o marido estava vivo ainda, ela estava ajudando a família. Não, mas ele já tinha morrido. E ela jovem, a mãe não podia dar filhos a ela para ela se casar de novo, porque até ela, se fosse para casar, casaria, Noemi casaria, até dar filhos, Ruth já estaria uma idade avançada e talvez o menino, o moço não queria nem saber dela. Mas o que nós vemos aqui é que Deus trabalhando já em prol dessa causa. Sua diligência no trabalho chamou a atenção do campo de Boaz. O trabalho dignifica o trabalhador e Ruth demonstrou sua lealdade e beneficência para com a sua sogra. Ao dispor-se a trabalhar no campo, Ruth descobriu que Boaz era parente de Elimeleque e por lei ela poderia se casar com ele e redimir. Boaz fez tudo conforme orientava a lei. Ele é um tipo de Cristo, nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre para nos fazer herdeiros das suas riquezas. Boaz casa com Ruth, ela dá à luz a um filho, o qual recebeu o nome de Obed. Mais tarde Obed se tornou o avô de Davi. Deus honrou a decisão e a atitude de trabalho e o trabalho de Ruth. Ruth entra na linhagem de Jesus. Irmãos, isso é magnífico. Porque nós vemos uma mulher que ajuda a sua sogra, não fica de braços cruzados. No momento, meus irmãos, algumas pessoas chegam num momento desse, cruzam os braços e falam, não quero mais viver, não quero mais saber de nada, para mim já basta, é assim mesmo, não tô nem aí, reclama, murmura e fala, mas ela persiste. E nós vemos aqui que ela entra, né, na linhagem de Jesus. Perceba como Deus trabalha na nossa vida, como Deus nos honra. E é por isso que o nosso título da nossa lição, o que ele está falando? O nosso título, meus irmãos, Ruth, Deus trabalha pela família. Mas para Deus trabalhar pela nossa família, nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa conclusão, Ruth teve algumas perdas em sua vida, perdeu o sogro, o cunhado e o marido. Além dessas perdas, teve que cuidar de uma sogra triste e desamparada. Mas o Deus da provisão não desamparou Ruth nem Noemi. Temos um Deus que nos ajude e abençoa-nos com o trabalho de sua provisão, confie. Como que foi isso? Ruth foi no campo de Boaz. Elimeleque tinha um parentesco com Boaz, podia redimi-la, como nós vemos aqui, podia tomá-la como esposa, mas tinha alguém que ele mesmo disse que estava na frente dele na sucessão. Ele foi, teve aquela situação, ele foi até os juízes, né? E teve todo um simbolismo lá, e ele não quis, o outro homem não quis redimi-la, então ele redimiu Ruth. E aí toda a herança ficou com Ruth, ficou com Noemi. Como Deus faz, umas mulheres que não tinham nada, sem esperança, agora tem razão para viver, tem razão para se alegrar, porque confiou em Deus. E Ruth, que não era ninguém, que não tinha nada, que não tinha nenhuma expressão, o seu nome está colocado na palavra de Deus e é, como nós falamos, eternizada na Bíblia Sagrada como exemplo. Nós vemos Boaz, como está falando aqui, como um tipo de Cristo, que redimiu a igreja, se fez pobre por nós, porque nós estávamos pobres, jogados e lançados, vamos dizer assim, no pecado, mas Jesus ele veio e nos resgatou. Então nós vemos, meus irmãos, o cuidado que Deus tem conosco, o cuidado que Deus tem para com as nossas vidas, para poder nos redimir, para poder nos ajudar. Então veja como Deus trabalha na nossa vida. Às vezes as tragédias da nossa vida é que nos vai nos colocar nas bênçãos de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe.